Universidade de Santa Cecília. Hoje não mais como professor, mas sempre como ex-aluno, e eu me sinto em casa. Para mim é uma honra retornar a essa casa sempre. O coração bate mais forte mesmo. Quero aqui agradecer e já parabenizar a alta direção da universidade e cumprimento a alta direção no nome da doutora Caroline Teixeira, que se encontra aqui presente. Peço que leve nossos cumprimentos à alta direção. Também cumprimento o nosso professor Fernando Acauí, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Saúde. Muito me honra também estar aqui com você, Acauí. E, claro, é um privilégio muito grande ter a oportunidade de ter sido convidado com o professor Marcelo Lamy. Parabenizo, Marcelo, pela iniciativa de criar esse congresso, de realizar esse congresso aqui em Santos. Realmente é uma honra muito grande ter essa oportunidade. Professor Luiz Fernando Afonso, como presidente da OAB, também fazendo um trabalho belíssimo aos olhos de um cirurgião dentista, e também como membro da Comissão de Saúde que faço parte. E também a abnegada Rosilma Menezes Roldan. Ela é uma advogada voltada ao direito, sempre pensando no direito, proteção ao jovem. Tive a oportunidade de conhecê-la num programa que ela lidera, também de TV, e agora defendendo a saúde. Para nós é uma honra muito grande contar com você. Muito obrigado pelo convite, pela honra de receber o convite. Obrigado, Rosilma. E, claro, aqui o nosso José Augusto e os demais palestrantes, com quem tive a oportunidade de aprender muito, e o Edson Carlos, o professor da Trata Brasil, deixou aqui provado que Deus é brasileiro. Com tantas coisas, tantas adversidades, realmente, você fala, como podemos sobreviver e crescer? Realmente é um desafio muito grande. Estamos aqui para promover a saúde. Saúde bucal é o direito da saúde, então a saúde como um todo. E aí veio o desafio, puxa, falar sobre direito da saúde, o que exatamente nós poderíamos abordar? Eu segui uma linha, um raciocínio, mas mesmo assim eu fiquei em dúvida. Eu mandei uma mensagem para o professor Marcelo Lamy, que me respondeu, penso que falar sobre a carência de serviços públicos da saúde odontológica, assim como sobre a integração da saúde odontológica com os demais problemas da saúde, são temas esperados pelos nossos congressistas. E coincidiu direitinho com aquilo que nós havíamos programado. Espero contribuir com vocês nessas informações e conhecimentos. Então, nós abordaremos dois aspectos, a saúde bucal como componente de saúde geral, indissociável, ela faz parte do corpo como um todo, e a disponibilidade e qualidade como dois elementos essenciais do direito da saúde, sendo 4 que nós vamos apresentar. Bom, saúde bucal como componente de saúde geral. Da gestação, da fecundação, da vida intrauterina até a maturidade, ou passando por todas as etapas do desenvolvimento humano, nós atendemos a pessoa humana, nós atendemos o indivíduo. Aqui o indivíduo em formação, proto-indivíduo, mas ele já está chegando, é a nova geração, e somos responsáveis pela saúde dessas pessoas, sendo profissionais de saúde, operadores do direito, como vocês preferirem. Todos somos responsáveis por essa nova geração e pelas que estão já presentes, e pelos idosos presentes, e pelos vulneráveis. E o indivíduo, apesar desse esquema gráfico apresentar uma série de estruturas que podemos até analisar individualmente por partes, ele é o quê? Um todo. A palavra indivíduo vem do latim, e ela corresponde a não divisível. Não é possível dividir o corpo humano por partes. A medicina focou, e a odontologia e todas as outras áreas focaram segmentos para poder melhor estudar, prevenir e tratar as alterações. Mas o corpo ele é indissociável, ele é um todo. Então, o profissional de saúde, ou aquele que vai atuar na promoção da saúde, deve entender e ter muito claro esse aspecto. E ainda mais, vamos mais à frente, as questões das energias, dos chakras, das questões que conectam os corpos de uma maneira geral. Isso ainda está sendo estudado, mas já é uma evidência. O quanto nós temos de energia e podemos curar com energia. Uma oração, uma imposição de mãos, mas não é o tema da nossa fala, mas é para mostrar que
O que me afeta, afeta vocês. E o que afeta vocês, me afeta, porque nós estamos conectados. Sou um indivíduo indissociável, vivo em sociedade, com a comunidade, e o que me afeta, vai afetar vocês. Então, eu sou corresponsável pela saúde de vocês, querendo ou não. E a Organização Mundial da Saúde já fala, deixa bem claro isso, que saúde não é somente ausência de afecções e enfermidades. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o indivíduo está saudável quando ele está sem doença? Não necessariamente. Mas ele está bem fisicamente, ótimo, mas emocionalmente, se ele não estiver bem, ele não está saudável. Se ele não tiver um convívio social harmonioso, ele não está saudável. Emocionalmente ele está bem, fisicamente ele está bem, mas o convívio não é harmonioso, ele não está saudável. E temos que estarmos atentos a isso. Mais recentemente, um conceito que vem sendo trabalhado fortemente é a medicina integrativa, que tem um foco no cuidado do paciente como um todo, mente, corpo, espírito e estilo de vida. Não é possível pensar em promover saúde sem pensar num conjunto completo, uma visão holística sobre o ser humano. Infelizmente, a medicina integrativa tem sido abordada mais nos casos terminais. Mas nós temos que pensar desde já, e eu acho que essa é uma contribuição para uma revisão para muitos de vocês, mas uma apresentação para uma parte dos alunos de graduação que estão presentes, de olhar o ser como um todo. Não é a falta da doença, é o completo bem-estar físico, emocional, social. É como ele se comporta, o estilo de vida. Não adianta promover prevenção e acidentes e liberar drogas, e liberar bebidas, e liberar uma série de questões que vão afligir a população. E nesse conceito de saúde integral, eu fiz questão de trazer essa frase, que é de Andrew Weil, fundador do Centro de Medicina Integrativa do Arizona, e ele fez o prefácio do livro do Dr. Paulo de Tarso Lima, Medicina Integrativa, a Cura pelo Equilíbrio. Paulo de Tarso Lima é o médico que lidera o Centro de Medicina Integrativa do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E ele fala o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção para vocês verem se há realmente uma conexão com o que nós vivemos hoje. Os profissionais de saúde estão cada vez mais atraídos pela medicina integrativa, pois reconhecem seu potencial de recuperar os valores que formam o núcleo da prática médica. Valores esses que se fragmentaram no correr da era da medicina orientada pelo lucro. Ou seja, um profissional que é vocacionado, o profissional que é chamado a curar, ele não é orientado pelo lucro. Ele tem que se preocupar em curar. Independente, e aí é a questão da equidade, independente do poder aquisitivo, você foi convidado, você foi presenteado com uma missão de curar. Essa é a missão, e a medicina integrativa está convocando esses profissionais que têm vocação para esse aspecto. Aqueles que se norteiam pelo lucro se perdem. Ele dissocia o corpo humano, ele não consegue olhar além daquilo que ele está focado, que é a especialidade dele. Então, isso vai, aos poucos, sofrer uma mudança significativa e favorecer a saúde da população. E a odontologia, todo esse contexto, não é? A odontologia é a área da saúde humana que estuda e trata o sistema estomatognático. O que é essa palavra? Um conjunto de estruturas, dentes, gengiva, língua, bochecha, ossos, enfim, tudo que corresponde a terço médio e inferior de face do ser humano. E ela vai trabalhar na prevenção e tratamento de doenças. A odontologia, a saúde bucal, ela está ligada intimamente ao sistema digestório por ela se tratar do primeiro estágio de todo o aparelho digestório, do sistema digestório. Se não houver uma boa trituração dos alimentos, não haverá uma boa nutrição do nosso corpo. O sistema circulatório, o mesmo sangue que passa nas gengivas, vai passar pelo restante do corpo humano. E o sistema músculo-esquelético da mesma maneira. Trouxe aqui um artigo para vocês, um artigo que não é erro, é de dezembro desse ano, quer dizer, já está disponível online, e ele fala de um conceito muito recente do equilíbrio da microflora, da microbiota bucal, e a relação dessa microflora na produção, na criação de doenças. Ele foi publicado no Nature Reviews Microbiology em dezembro de 2018, ainda vai começar agora esse mês. E aqui mostra um lado saudável e um corte
comparativo. Um lado, o dente, gengiva, osso de sustentação, com micro-organismos, uma camada de biofilme e mantendo um certo grau de saúde. E, do outro lado, um desequilíbrio, um aglomerado de placa bacteriana que não foi removido adequadamente por uma simples higiene bucal, uma simples técnica de higiene bucal, e que vai gerar a lesão ou o processo infeccioso inflamatório. E, nesse artigo, ele deixa claro a disbiose. Há mais de 50 espécies de bactérias na cavidade bucal. E essas bactérias têm que estar em equilíbrio. E, claro, se você deixar o biofilme, a placa bacteriana aderida sobre o dente, elas vão se proliferar e vão começar a promover toxinas e vai causar a chamada disbiose, início de formação de doença. Essa imagem é uma foto intrabucal de um paciente que já está em condições de periodontite, inflamação dos tecidos que sustentam o dente. Essa condição de periodontite leva à perda progressiva de toda a sustentação dos dentes. Mas o que isso quer dizer nesse contexto de saúde bucal e saúde geral? Vocês lembram que nós comentamos que o sangue que passa na gengiva é o mesmo que vai passar no coração ou em qualquer outro órgão do corpo humano? Então, está lá. O dente, internamente, tem uma polpa que é vascularizada e também as estruturas de suporte, o osso e a gengiva vascularizados. Se eu tiver bactérias nessa região, eu posso ter uma bacteremia transitória, ou seja, bactérias caindo na circulação sanguínea, que vai ser carreada para outros órgãos, e estando um paciente em condições normais de imunidade, ele vai debelar rapidamente, mas se ele estiver com uma imunidade comprometida, ele vai ter problemas e pode ter outras doenças associadas, que nós vamos comentar. Então, a cárie dentária ou a doença gengival, no caso das doenças de ordem microbiológica, podem acarretar problemas no sistema nervoso central, problemas cardíacos, pulmonares e nas articulações. Então, a saúde bucal, quando nós pensamos, a boca está no corpo como um todo. Esse conceito tem que estar muito claro para todos nós. Mas a boca, a higiene bucal, posso higienizar outra hora? Lembre-se da disbiose. Se você deixar de higienizar, aquele acúmulo vai ser potencialmente patogênico e vai te trazer prejuízos. E o pior, quando você se alimentar, se a gengiva estiver sangrando, você está sujeito à bacteremia transitória. Ou seja, expondo o teu corpo à contaminação por esses micro-organismos. Esse é um outro artigo de agosto de 2018, recente também, que fala das doenças periodontais e os resultados adversos na gestação. O que ele mostra para nós? É um trabalho da Sociedade Japonesa de Obstetrícia e Ginecologia, que mostra que a doença periodontal, portanto, a doença que compromete a sustentação dos dentes, vai promover uma resposta imune e, ultrapassando a barreira placentária, favorece o nascimento ou o parto prematuro. A doença que está na boca, a doença gengival, que foi negligenciada, que trabalha silenciosamente, que no máximo tem um sangramento, numa gestante, favorece o parto prematuro, ou o nascimento com crianças de baixo peso, ou a pré-eclâmpsia, ou diabetes gestacional. Está bom para vocês isso? Está claro para vocês isso? Um simples procedimento de higiene bucal, de orientação, de educação preventiva, o Fernando Ait falou sobre isso também, de acessibilidade, de educação preventiva, seria suficiente para evitar tantos partos prematuros ocasionados por doenças periodontais, como a gente está comentando. Outro artigo, de outubro de 2018, desse mês passado, que mostra o efeito da terapia periodontal, do tratamento gengival, no impacto de doenças crônicas complexas. E mostra, por meio de 59 artigos, uma revisão sistemática, artigos de ensaios clínicos, clinical trials, selecionados, mostraram desfechos adversos na gravidez, como nós já comentamos, diabetes, alteração no sistema respiratório, como manifestação de pneumonia, agravamento da doença, e agravamento de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como a DPOC. Ou seja, não dá para brincar. O corpo está todo conectado, nós temos que nos cuidar. Outro ponto importante que o professor Marcelo coincidimos no pensamento de mostrar a relação da saúde bucal com a saúde geral, a endocardite infecciosa.
A endocardite infecciosa, nesse trabalho também de março de 2016, é uma alteração, é uma inflamação na membrana interna que reveste internamente o coração. Aqui nós temos um esquema gráfico do coração, um corte dessa parede, tendo o pericárdio, ou que reveste externamente o coração, o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito, e a membrana de revestimento interno, que vai recobrir todas as câmaras do coração. A endocardite infecciosa, ela acomete justamente essas membranas. E ela é causada por quem, gente? Quem você acha que causa essa endocardite bacteriana? Streptococcus mutans, que é uma bactéria que se encontra na boca. Então, os hospitais, INCOR, Hospital do Coração, tem uma equipe de saúde bucal trabalhando fortemente na prevenção e controle do biofilme para que as pessoas tenham um risco menor de ter essa endocardite bacteriana. Nesse artigo, eles mostram a relação entre homens e mulheres, a incidência da endocardite bacteriana. Vejam que a faixa azul são os homens, e a maior incidência na faixa etária de 75 anos em homens. Aos 95 anos, só mulheres. Por que será? Não é? Os homens morreram nessa amostra. As mulheres duram mais, ainda bem. Vocês nos salvam, por isso que vocês duram mais. Vocês nos salvam, né? Então, assim, outra coisa importante, além dessa informação, que é muito mais importante, mas a endocardite infecciosa, ela vai acometer, propriamente dito, pessoas que têm problema valvar, uma prótese valvar, ou um dispositivo intracardíaco, no caso um stent, ou um outro dispositivo qualquer. Nós estamos falando, até agora, desse lado da pizza. Esse lado aqui são doenças cardíacas não conhecidas. Não tinha prótese valvar, não tinha alterações intracoronarianas, nenhum tipo de procedimento, e houve a endocardite bacteriana. Ou seja, a higiene bucal, a promoção da saúde bucal vai prevenir problemas como esse. Só para vocês terem uma ideia, de 10 pacientes internados com endocardite infecciosa, 3 irão a óbito, independente de receberem a terapia antimicrobiana adequada, como todos recebem. Todos recebem a mesma terapia e 3 vão a óbito. Então, é muito sério. Aqui, uma imagem de uma peça anatômica de uma parede de revestimento interno do coração com o processo infeccioso instalado. No ultrassom, a imagem mostrando as alterações presentes. Então, doença microbiológica. Estamos numa plena era de informação. É inadmissível. Eu vou confessar a vocês. Eu sou cirurgião dentista, né? Sou ortodontista, tenho formação nessa área, mas eu sou cirurgião dentista. E antes de ser cirurgião dentista, eu sou ser humano. Então, eu gosto muito de informar os pacientes. E apesar de eu ter alta especialização na área de ortodontia, disfunção e dor orofacial, eu gosto de trabalhar o básico. E quando eu falo trabalhar o básico, é simplesmente orientar o paciente a fazer uma correta higiene bucal. E, para surpresa, não é poder aquisitivo, não é condição socioeconômica e nem de informação. É uma surpresa. No meu consultório particular, eu tenho 3 segmentos de atenção, no meu consultório particular, confesso a vocês, 100% dos pacientes não sabem higienizar a boca. Não é possível. Como assim? Eu aprendeu. Você foi à frente do espelho, o teu dentista te orientou a higienizar. Ele viu qual é a escova que você está usando. Ele viu como é que você usa o fio dental. Vejam, nós estamos falando de tratamento de sistema de esgoto que é essencial. Nós estamos falando aqui de segurança alimentar, de vários aspectos enormes que impactam a população como um todo. Mas agora eu estou falando para esse grupo seleto que está aqui presente nesse congresso. Vocês estão sabendo fazer higiene bucal corretamente? Como que nós vamos promover alguém a uma situação de saúde melhor se nós mesmos não conseguimos nos cuidar? Então, esse é um chamado para vocês prestarem mais atenção, porque vocês estão sujeitos a tudo isso que nós falamos até há pouco tempo. Porque são alterações microbiológicas. Tudo bem? Para despertar um pouquinho só vocês, tá bom? Agora, as doenças de ordem biomecânica, como a má posição dentária, que promove um desarranjo do engrenamento dos dentes, acaba acarretando o quê? Numa má nutrição, num mau relacionamento, numa baixa autoestima. A disfunção temporomandibular e a dor orofacial, que acometem, então, as estruturas de músculos da face, articulações, cometendo também musculatura cervical, acabam trazendo prejuízos muito grandes. É muito recente, mas há aí um estudo
junto com a fisioterapia, de avaliar a relação da posição desse osso, que é o único osso móvel do crânio, a mandíbula. Ela, dependendo da posição em que ela estiver em relação ao crânio, ela pode alterar a posição da cabeça, ou seja, a relação crânio-cervical. E se um crânio, uma cabeça, na verdade, pesa em média 6 quilos, a minha pesa mais, mas se uma cabeça pesa em média 6 quilos, imagina a minha, que pesa um pouquinho mais, eu fletiro um pouquinho para frente e para o lado. O que vai acontecer com o meu corpo como um todo? Cintura escapular, cintura pélvica, joelho. Eu vou ter um desequilíbrio. Não existem ainda trabalhos, nós estamos aí no ensaio para começar a fazer mais estudos sobre isso, e provavelmente aqui na universidade, que é uma honra para nós, mas que mostra o efeito desse desequilíbrio no corpo como um todo. Trouxe um artigo para vocês, de janeiro de 2017, num periódico de bastante impacto, que mostra a dor orofacial crônica, o impacto da dor orofacial crônica na vida diária. O que isso pode trazer, o que pode acarretar a dor orofacial no dia a dia de uma pessoa. E eles mostram que o impacto é consideravelmente grande nas atividades de vida diária. Ou seja, uma pessoa com dor orofacial, ela não vai trabalhar adequadamente. O grau de atenção dela, de foco dela, vai ser alterado. Ela pode, inclusive, fazer parte da estatística de absenteísmo, de falta ao trabalho. E a falta ao trabalho, numa situação como essa, é um atestado, muitas vezes, de um dia inteiro, ou 2 dias. Olha o impacto econômico que isso vai gerar. Fora que, se você convive com uma pessoa com dor, ela acorda com esse tipo de dor, ela acorda com dor, ou ela passa o dia com dor, e ao final do dia ela está com uma dor intensa. E muitas vezes essa dor ela é desencadeada por uma questão de desequilíbrio oclusal dentário. É claro que é uma doença multifatorial, uma alteração multifatorial, mas que é muito importante. Tanto é multifatorial que é recomendado a multidisciplinaridade e um time com uma visão holística. Nós estamos falando de medicina integrativa, de saúde integral. Não há mais como dissociar. Temos que nos preocupar. Quando nós falamos de vocação, estávamos falando de vocação, de cura, de ser chamado a curar, ser chamado a ajudar as pessoas a terem uma melhor saúde. Olha que nobre isso. E quando você atende a esse chamado e que você percebe o quanto é importante a visão interdisciplinar, você se torna ainda mais humilde, porque você fala, eu não consigo resolver sozinho, eu tenho que me associar a vocês. Olha que lindo, profissional da saúde associado com os operadores de direito. É fantástico. Olha que nível que nós chegamos. Só o Acauí mesmo para formar esse time aqui na faculdade. Só um espírito iluminado para fazer um evento como esse, com o Marcelo. É fantástico. Nós estamos numa nova era. E eu acho que a população vai se beneficiar muito disso, muito, muito disso, e nós especialmente. A ortodontia, a odontologia vai corrigir os desvios e normalidades, sempre com a presença de um time de profissionais de odontologia. O cirurgião dentista, auxiliar e técnico em saúde bucal e o auxiliar e técnico em prótese dentária. É claro que todo esse benefício vai gerar um ganho estético muito grande, um equilíbrio estético muito grande. O impacto do sorriso bonito na vida de uma pessoa é fascinante. Tem um estudo americano que mostra um ganho de $250 mil a mais na vida de uma pessoa que tem um sorriso adequado, comparado com aquele que não tem um sorriso tão harmonioso. E isso na nossa prática do dia a dia. Quem vai ser contratado? Que tem um sorriso bonito ou que tem um sorriso que não é harmonioso? Qual é o relacionamento interpessoal que você vai preferir? Uma pessoa que sorri harmoniosamente ou uma pessoa que se esconde? Então, tudo isso impacta na autoestima, na qualidade de vida do indivíduo. O equilíbrio funcional, uma correta nutrição, um funcionamento adequado, uma fala adequada, uma deglutição adequada, isso tudo vai ser impactado. E, por último, o equilíbrio postural, como nós já comentamos, que é um caminho ainda está sendo estudado essa área. Não tem muitas evidências científicas, mas eu acredito muito nessa linha, e, por ser tão desafiador, é o que está me chamando mais a atenção no momento. Bom, a odontologia, então, contribui para a função e equilíbrio do corpo humano como um todo. A melhoria da qualidade de vida é evidente. Eu coloquei apenas 3 trabalhos que fundamentam isso, trabalhos científicos que mostram a melhoria da qualidade de vida pelo tratamento odontológico. Mas sempre lembrando que a odontologia não consegue fazer nada sozinha. Ela precisa estar integrada com a nutrição, tem que estar integrada com a medicina, com a psicologia, com a fisioterapia, com a fonoaudiologia e com os aspectos de espiritualidade.
Quando eu fiquei um ano no Hospital do Coração, no INCOR, em São Paulo, no HC, eu tinha acabado de me graduar, em 94, faz um pouquinho de tempo já. Eu tive a oportunidade de ver pacientes no Hospital do Coração e no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, na Santa Casa, que apresentavam doenças semelhantes. Câncer bucal na base de língua, do lado esquerdo, na região posterior, ok. Os pacientes são semelhantes. O que diferia de um para o outro? O como ele enfrentava a doença, como ele estava espiritualmente preparado, como que a família estava suportando ele. Então, é algo para ser pensado e validado, a espiritualidade. E aí, nesses 10 minutos finais, o José, você me pediu 20, mas desculpa, eu tenho que falar da disponibilidade e qualidade, eu vou acelerar aqui. Eu me preparei para 30, mas fui tomado 10 minutos aqui, tudo bem, faz parte. Dos elementos do direito da saúde, elementos essenciais do direito da saúde, nós temos 4: disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade. Não haverá tempo de abordar todos, e menos ainda esses 2 que eu vou colocar muito rapidamente. Disponibilidade e qualidade serão os aspectos que nós vamos abordar do direito da saúde. Disponibilidade trata da oferta em quantidade suficiente de instalações, bens e serviços, incluindo pessoal médico e profissionais da saúde. Ok? Eu foquei especialmente sobre o aspecto financiamento público. Os professores, ministradores que me antecederam, falaram dos aspectos inerentes e que acabam recebendo aí uma interferência de financiamento público. Essa tese de doutorado do Décio Henrique Franco, lá da Unicamp, de Piracicaba, aborda esse aspecto, focado especialmente nas equipes de saúde bucal, nos centros de especialidades odontológicas e os laboratórios regionais de próteses dentárias. As modalidades 1, 2 e 3, cirurgião dentista auxiliar, cirurgião dentista 2 auxiliares ou uma técnica e a unidade odontológica móvel foram abordadas nesse trabalho. Nas equipes de saúde bucal, do ano de 2002 a 2016, houve um acréscimo significativo no número de equipes de saúde bucal. O número de municípios atendidos também. Porém, nessa tabela, nós já podemos observar que 2016, com valores atualizados pelo IPCA de 2016, os valores de investimento diminuíram. Nos centros de especialidades odontológicas, chamados CELS, de 2004 a 2016, um aumento mais que significativo, um número mais que significativo de municípios atendidos, e, da mesma forma, uma diminuição de recursos no último ano, 2016. Preste atenção nisso. Laboratórios de próteses dentárias, de 2010 a 2015, olha o aumento, praticamente 4 vezes mais o número de próteses dentárias realizadas, reabilitação de indivíduos que perderam dentes e voltam a sorrir, voltam a mastigar, voltam a ter a dignidade e condições funcionais. A evolução dos repasses do Ministério da Saúde por blocos mostra um decréscimo na base, ou seja, o bloco de atenção básica estabilizou o repasse. E, avaliando a evolução dos repasses de 98 a 2016, houve um acréscimo significativo até 2014, quando então começou a ter um decréscimo, e a tendência mostra uma diminuição, e a gente vai ver esse reflexo logo, logo. Para a saúde bucal, da mesma forma. Vejam que em 2012 nós tivemos um pico de repasse para a saúde bucal, e corresponde a 1,4% do repasse do Ministério da Saúde para a saúde bucal. E notem como oscilou, e no último ano, em 2016, já foi bem menor do que um período grande de tempo. Ou seja, esse trabalho conclui o quê? Que a ampliação do alcance da saúde pública nas últimas décadas realmente foi constatado. Que, entre 2001 e 2012, houve um aumento significativo de repasses. E, em média, chegou a 1,4% dos valores totais repassados pelo Ministério da Saúde. Só que o percentual destinado aos programas de saúde bucal, dentro dos respectivos blocos de financiamento, foram reduzidos nos últimos anos. Ou seja, a saúde bucal perdeu espaço para outras ações e programas de saúde. E nós estamos falando de atenção básica, nós estamos falando de prevenção, chegamos a falar de endocardite bacteriana, pré-eclâmpsia, partos prematuros, mutilações,
baixa autoestima. O brasileiro já tem uma baixa autoestima. E ainda assim, reduz ainda mais a verba. Ainda sobre disponibilidade, num aspecto não tão forte, mas que diz respeito a abastecimento, tem um aspecto muito importante que é a fluoretação da água de abastecimento. É uma lei federal de 74 e que mostra que é uma das maiores conquistas de saúde pública do século XX. Uau! Entre iniciativas tão relevantes como a vacinação, como nosso amigo Edson comentou, o controle de doenças infecciosas e o planejamento familiar. E olha que interessante. Método mais efetivo e equitativo de exposição ao flúor. E ainda mais interessante, o benefício da medida é proporcionalmente maior, justamente nos segmentos populacionais que não têm acesso a outros fatores de proteção. Isso é lindo. Por quê? Nós estamos falando de prevenção na base, na água de abastecimento. Então, não importa se ele vai à unidade básica, se ele tem condições de ir a uma unidade básica ou não, ele está recebendo uma proteção na própria água de abastecimento. Isso é fantástico. É a maneira mais barata de prevenir, vamos dizer assim, doenças bucais. E, por último, qualidade dos elementos do direito, a qualidade, a adequação das instalações, bens e serviços sob o ponto de vista científico e médico, envolve também capacitação adequada de profissionais da saúde e equipes hospitalares, uso de medicamentos cientificamente aprovados e condições sanitárias apropriadas e seguras. E, nesse quesito, eu trouxe um trabalho de 2013, que mostra a necessidade de tratamento em adolescentes paulistas, em relação à cárie dentária. E o que mostra? Que 5.782 crianças avaliadas em 2002 e depois 369 em 2010, na idade de 12 anos. E na faixa de 15 a 19 anos, foram analisados 880 jovens em 2002 e 300 jovens em 2010. E olha o resultado. O índice CPOD cariados, perdidos obturados, reduziu significativamente na população em geral, na população que tem maior experiência em cárie dentária e na população que tem menor experiência em cárie dentária. Só que o que a gente está vendo aqui? O artigo é de 2013, e ele foi provavelmente elaborado entre 2012 e 2013, e corresponde ao quê em termos de financiamento do Ministério da Saúde? Ao pico de verbas destinadas do Ministério da Saúde para a saúde bucal. Será que vai acontecer dessa redução de 2016 para cá, porque não existe essa informação, pelo menos eu não tenho essa informação, será que isso vai impactar negativamente nessa situação? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Conclusões. A diminuição da necessidade de tratamento de baixa complexidade entre adolescentes sugere que as ações de promoção e prevenção estão afetando positivamente esse grupo. E aí eu volto também a considerar o que o Edson comentou. Quanto custa trabalhar a prevenção nas escolas, saúde, educação preventiva nas escolas? Quanto custa essa informação comparado com tratamentos curativos em saúde bucal? Eu fico pensando, no consultório, com todos os critérios que nós temos, os protocolos, os materiais, todos os critérios atendidos, nós podemos falhar, somos humanos. Imagina no serviço público, em que o contingente é gigantesco, os materiais não são comprados, muitas vezes, numa condição de não tão boa qualidade, mas sim por preço. Como é que você vai conseguir oferecer uma odontologia curativa de alta qualidade? É praticamente impossível. Ou seja, o caminho é a prevenção. O caminho é a prevenção. Só que o que me preocupa, como eu falei para vocês, o trabalho de 2013, e ele reflete um investimento maciço em saúde bucal como nunca houve na história desse país. Estou repetindo a frase de alguém. Apesar de ter sido no período dele, e eu não concordo com a maioria das coisas, o efeito na saúde pública e na saúde bucal, todos nós concordamos. O White falou sobre isso, o Eudes falou sobre isso, e o Edson também. E agora, há uma necessidade de retomar os investimentos. Ainda sobre qualidade e sobre qualidade de atendimento aos pacientes, não há situação melhor e mais desafiadora, vamos dizer assim, do que promover boa saúde a quem está em condição vulnerável. E quem tem uma condição tão vulnerável de saúde, onde ele se encontra normalmente? Nos hospitais. Vocês concordam comigo? Que essas pessoas estão hospitalizadas. Se as pessoas estão hospitalizadas e a saúde bucal interfere tanto no agravamento de doenças renais, doenças cardíacas, doenças pulmonares, vocês já acham que é importante ou não ter uma equipe de saúde bucal no hospital? Super importante.
pois no estado de São Paulo, nosso estado de São Paulo, nós temos 2 cidades, e Santos é uma delas, que possui uma lei que determina que os hospitais públicos ou privados tenham uma equipe de saúde bucal, de odontologia hospitalar, para diminuir o dano e melhorar a qualidade de saúde dos nossos pacientes. Essa lei foi sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre em 5 de setembro desse ano e foi proposta, projeto de lei, pelo vereador Brás Antunes Matos Neto, que é cirurgião dentista. Já é um avanço, e a gente tem que agradecer por isso. Augusto, eu estou terminando, te juro. Considerações finais. Eu agradeço a tua paciência. Da gestação à maturidade, né, da concepção até o último estágio do desenvolvimento humano, a responsabilidade é nossa de promover a saúde. E quando eu falo nossa, eu não falo como profissional de saúde, eu falo como ser humano, antes de qualquer coisa. Somos corresponsáveis, estamos conectados. E eu acredito que todos que estão aqui presentes têm essa ambição muito forte. E não há momento melhor para a gente comemorar e festejar isso. Vamos promover a saúde. E antes de finalizar, eu queria fazer um agradecimento especial. Esse agradecimento especial vai à OAB Subseção Santos, especialmente à Comissão de Saúde. Eu honrosamente fui convidado pelo presidente Ever, que se encontra aqui na frente, para compor a comissão como colaborador. Sou o único não advogado da comissão, e é uma honra, porque eu aprendo muito com eles. Presidida essa comissão pelo Ever, vice-presidente o Bruno Queija, a secretária Leonor Falcão, acho que todos vocês aqui de Santos a conhecem também. Membros, o Armando Elias Neto, a Celisa Laporte, a Cláudia Forruelo, a Maria Pimentel, que está aqui, Maria Regina, e a Rosângela da Silva Toledo Novaes. E como membro convidado, o Alan Eduardo de Paula. Aqui uma foto que representa um pouquinho disso tudo que nós estamos falando, saúde. Aqui eu tinha passado há uma semana de uma cirurgia de urgência para remoção de vesícula biliar, que eu sempre achava que era uma coisa tão banal, e no fim foi uma cirurgia de urgência que, se eu não tivesse feito, eu acho que em 48 horas eu teria uma complicação extrema. E eu só a fiz por uma insistência da minha esposa. Vocês, mulheres, são fantásticas, vocês merecem viver mais mesmo. E porque o meu cunhado é médico, ele falou, se você não vier para São Paulo, eu vou te buscar. Daí eu falei, é sério mesmo. E eu fui. E uma semana depois nós estávamos comemorando a Comissão de Saúde, faltam alguns membros, mas isso aqui mostra a união, a saúde, a integração, sempre com a liderança de uma pessoa fantástica, que sem ele a gente não conseguiria ter isso, não. Ever, obrigado por tudo. Então aqui, Comissão de Saúde da OAB, e parafraseando todas as frases da OAB, a ordem é promover a saúde. Agradeço a atenção de vocês, muito, muito, muito obrigado.